Olá, esse é o trabalho de conclusão de curso de Engenharia de Computação da Unifesp. Somos o grupo 6, pertencente à turma 2 do Polo de Campinas. O título do nosso projeto é Desenvolvimento de um Data Center Bare Metal de baixo custo para aplicações IoT com alta disponibilidade utilizando o Raspberry Pi. Os componentes do nosso grupo são Alcides Cremonese, Augusto Guilhem, Danilo Formigoni, Davi Lima, Emerson Herzeg, Fabiano Venturini e Jansen Dias. Meu nome é Jansen e meu RA é o 23081. Um data center é uma infraestrutura centralizada usada para abrigar e gerenciar sistemas de computadores, servidores, armazenamento de dados e outros componentes essenciais para a operação de redes e serviços de TI de uma organização. Eles desempenham um papel crítico na manutenção da disponibilidade, confiabilidade e segurança das operações de tecnologia de uma empresa. Atualmente, é possível encontrar no mercado dispositivos conhecidos como Single Board Computer, SBC, sendo o mais conhecido dele o Raspberry Pi, desenvolvido pela Raspberry Pi Foundation no Reino Unido. Esse computador foi originalmente concebido para promover o ensino de ciência da computação em escolas e em países em desenvolvimento. Estes SBCs podem ser combinados em um cluster utilizando as mais novas tecnologias de virtualização de aplicações, como o Docker, e gerenciamento de containers como o Kubernetes para prover recursos computacionais, ou seja, criar um data center em pequena escala e de baixo custo, se tornando assim uma alternativa frente aos data centers comerciais disponíveis no mercado para empresas de pequeno porte ou até mesmo para uso domiciliar, principalmente para aplicações em internet das coisas, IoT. O objetivo geral desse projeto é desenvolver e avaliar um data center bare metal de baixo custo, utilizando computadores de placa única Raspberry Pi, integrados com as tecnologias Docker e Kubernetes para proporcionar uma solução de hospedagem de alta disponibilidade para aplicações de internet das coisas, IoT. Por meio desta iniciativa, busca-se oferecer uma alternativa econômica e confiável para pequenas empresas e indivíduos interessados em explorar as possibilidades da IoT sem a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura de TI tradicional. Olá, meu nome é Davi Lima e meu RA é 2001005. Falando um pouco sobre justificativa, a motivação para este projeto emerge da crescente popularidade da IoT e da necessidade correspondente de infraestruturas de hospedagem acessíveis e confiáveis. Pequenas empresas e indivíduos muitas vezes encontram barreiras financeiras significativas ao explorar soluções de data center tradicionais, o que limita sua capacidade de inovar e participar ativamente da revolução da IoT. A proposta de um data center de baixo custo, baseado em Raspberry Pi, Docker e Kubernetes, visa eliminar algumas dessas barreiras, proporcionando uma plataforma de hospedagem robusta e economicamente viável. A fundamentação é um alicerce essencial que sustenta a estrutura de qualquer trabalho acadêmico, fornecendo os conhecimentos fundamentais e o contexto necessário para a compreensão do tema abordado. Vamos explorar os princípios fundamentais e as tecnologias usadas, fornecendo uma visão geral para auxiliar na interpretação do trabalho. A Internet das Coisas, termo original do inglês Internet of Things e popularizado como IoT, refere-se a uma rede de dispositivos físicos que são incorporados com sensores, softwares e outras tecnologias com o objetivo de coletar, conectar e compartilhar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Esses dispositivos, também conhecidos como objetos inteligentes, podem variar de simples dispositivos de casa inteligente, como termostatos inteligentes, a wearables como smartwatches e roupas habilitadas para RFID, até máquinas industriais complexas e sistemas de transporte. Um data center corresponde a um local físico que armazena máquinas de computação e seus equipamentos de hardware relacionados. Ele contém a infraestrutura de computação que os sistemas de TI exigem, como servidores, unidades de armazenamento de dados e equipamentos de rede. É a instalação física que armazena os dados digitais de qualquer empresa. Olá, meu nome é Augusto e meu RA é 2010789.
Um cluster é um termo em inglês que significa aglomerar ou aglomeração, e em termos gerais, é um grupo de elementos ou objetos semelhantes que estão próximos uns dos outros ou que compartilham características comuns. Na área de computação, o termo cluster é frequentemente utilizado para descrever um conjunto de computadores interconectados que trabalham juntos para realizar tarefas de processamento de dados ou cálculos. Clusters de computadores são usados em várias aplicações, como computação de alto desempenho, análise de dados em larga escala e servidores de alta disponibilidade. A computação em nuvem, do inglês Cloud Computing, é um modelo de fornecimento de serviços de computação, armazenamento, redes e outros recursos de TI pela internet. Esses recursos são disponibilizados sob demanda e com flexibilidade, permitindo que as organizações e indivíduos acessem e utilizem recursos de computação sem a necessidade de investir em infraestrutura física local. A computação em nuvem é amplamente adotada devido à sua escalabilidade, eficiência, baixo custo e facilidade de gerenciamento. Computação de borda. Tradicionalmente, as aplicações transmitiam dados de dispositivos inteligentes como sensores e smartphones a um data center central para processamento, mas as demandas de novos casos de uso, habilitados por bilhões de dispositivos distribuídos, desde soluções avançadas de gerenciamento de armazenagem e inventário, a linhas de fabricação robótica com visão melhorada e sistemas avançados de controle de tráfego em cidades inteligentes, tornaram esse modelo insustentável. Computação de borda, do inglês Edge Computing, é o processo de aproximar o armazenamento de informações e as habilidades de computação dos dispositivos que produzem essas informações dos usuários que as consomem. Isso dá ao sistema mais agilidade, menos latência na conexão e aumenta as possibilidades operacionais. Computação na névoa. Meu nome é Emerson e meu RA é 2006956. O termo computação na névoa foi introduzido pela Cisco Systems como um paradigma que estende a computação e os serviços em nuvem até a borda da rede. Névoa é simplesmente uma nuvem mais próxima do chão. Assim, podemos imaginar a computação na névoa, do inglês Fog Computing, como uma infraestrutura de computação descentralizada no qual dados, processamento, armazenamento e aplicações são distribuídos no local mais lógico e eficiente, entre a fonte geradora e a nuvem. Raspberry Pi. Raspberry Pi é o nome de uma série de computadores de placa única, fabricados pela Raspberry Foundation. Lançado em 2012, o Raspberry Pi é um computador muito barato que roda Linux, mas também fornece um conjunto de pinos GPIO, entrada e saída de uso geral, permitindo controlar componentes eletrônicos para a computação física e explorar a Internet das Coisas. Containers. Containers se referem a ambientes de execução isolados e empacotados que contêm aplicativos e todas as suas dependências, incluindo bibliotecas e arquivos necessários para que o aplicativo funcione. Essa tecnologia é projetada para simplificar o desenvolvimento, implantação e gerenciamento de aplicativos, proporcionando consistência e portabilidade em diferentes ambientes. Kubernetes. Kubernetes, nome com origem no grego e significa timoneiro ou piloto, frequentemente abreviado como K8S, porque tem 8 letras entre o K e o S, é uma plataforma de código aberto projetada para automatizar, implantar, dimensionar, gerenciar e orquestrar containers. O Kubernetes é uma ferramenta poderosa que permite orquestrar containers de maneira eficiente e escalável. Meu nome é Danilo e meu RA é o 2015167. O K3S é uma distribuição leve do Kubernetes, um sistema de orquestração de containers de código aberto amplamente utilizado. O objetivo do K3S é simplificar a implantação, gerenciamento e manutenção de clusters do Kubernetes, tornando-o mais acessível e eficiente para uso em ambientes de pequena escala, dispositivos de borda e casos de uso que não exigem a complexidade de um grande cluster Kubernetes. O Ansible é uma ferramenta de automação de TI de código aberto escrito em Python que simplifica a administração, a configuração e a orquestração de sistemas, aplicativos e infraestruturas de maneira eficiente e consciente. Ele é desenvolvido e é amplamente utilizado para automatizar as tarefas repetitivas de gerenciamento de sistemas, permitindo que equipes de operações e desenvolvedores economizem tempo e minimizem erros. Para a construção do hardware, utilizou-se 7 placas de Raspberry Pi conectadas através de um switch de redes de 8 portas.
Assim, uma das portas do switch ficará disponível para a conexão de um computador para a configuração das placas. Todas as placas são alimentadas por uma fonte de alimentação de 5 volts, que é conectada à rede elétrica residencial. Utilizou-se um rack comercial para Raspberry Pi para empilhar as placas de forma organizada. O conjunto de softwares instalados em cada nó do data center, trabalhando em conjunto, são essenciais para o correto funcionamento do cluster. Os softwares instalados são Ubuntu Server, sistema operacional, Ansible, responsável pela automação e centralização de tarefas repetitivas, facilitando a manutenção do cluster, K3S, responsável pelo orquestramento de containers, Prometheus, responsável pelo monitoramento do cluster além de trazer funcionalidades de alerta, Grafana, em conjunto com Prometheus, permite a criação de dashboards para monitoramento do cluster. Olá, meu nome é Alcides, meu RA é 22936. Vou explicar aqui como foi todo o processo de instalação dos softwares do cluster Kubernetes proposto nesse trabalho. O início de tudo começou com a escolha do sistema operacional. Escolhemos o sistema operacional Ubuntu Server por ele ter suporte ao hardware 64 bits do Raspberry Pi e também ter suporte aos pacotes necessários para rodar Kubernetes. Ter todo o ambiente rodando em 64 bits era um requisito importante para a gente. Primeiro, para a gente ter melhor utilização do hardware e segundo, para a gente não ter limitações depois futuras no uso de imagens Docker. Basicamente, todo o processo se resume em fazer o download do sistema operacional, copiar para um SD card. Esse SD card funciona como se fosse um hard disk do Raspberry Pi. Uma vez o sistema operacional copiado, a gente encaixa aqui no Raspberry Pi, liga, configura a placa de rede e pronto, o Node está no ar. E esse processo foi repetido para cada um dos nodes do cluster. Com todos os nodes preparados, com o sistema operacional instalado e placas de rede configuradas, nós percebemos que o trabalho repetitivo seria muito grande. Então, para resolver esse problema, nós buscamos uma ferramenta que automatizasse os processos. Para isso, utilizamos o Ansible. E nesse vídeo vocês podem olhar, visualizar um exemplo do Ansible pingando todos os nodes com sucesso, demonstrando que os nodes estão preparados para uso. Um exemplo simples de trabalho repetitivo que foi automatizado com o Ansible foi o trabalho de atualizar os pacotes do sistema operacional de cada um dos nodes. Por exemplo, o caminho normal de se atualizar os pacotes seria se conectar em cada node via SSH e rodar o comando apt update e apt upgrade em cada um dos nodes. Com o Ansible, nós simplesmente utilizamos um comando e esse comando automaticamente se conectou em cada um dos nodes e rodou esses comandos para a gente. Da mesma maneira que automatizamos o processo de atualização dos pacotes do sistema operacional, nós também automatizamos a instalação do Kubernetes no cluster utilizando o Ansible. O Ansible permite que você crie scripts com comandos, e esses scripts o Ansible chama de playbooks. E nesse playbook que nós criamos, nós definimos a instalação do que era necessário para rodar o Kubernetes, e logo em seguida definimos qual node seria o master, e no mesmo playbook definimos que os demais nodes deveriam ser ingressados a esse master como workers. Depois que o cluster Kubernetes estava funcionando, nós sentimos a necessidade de saber o que estava acontecendo quando rodávamos alguma aplicação dentro dele. Para isso, implementamos observabilidade. E para isso acontecer, nós utilizamos dois softwares. Um deles é o Prometheus, que é um back-end que coleta e armazena dados de diversos recursos de hardware e armazena em um banco de dados na forma de série temporal. E o segundo software foi o Grafana. O Grafana é uma aplicação web que se conecta ao banco de dados e exibe dados em formas de gráficos ou em formas de indicadores de maneira mais amigável para facilitar a análise e a tomada de decisão. Olá pessoal, meu nome é Fabiano Venturini, meu RA é 2005-869.
Viabilidade do projeto. O valor total gasto para o desenvolvimento do hardware do cluster foi de aproximadamente R$ 2.500. O preço médio da maioria dos servidores de entrada das marcas mais conhecidas do mercado é de R$ 5.000. Embora os servidores comerciais possuam especificações de hardware superiores ao do desenvolvido, o data center baseado em Raspberry Pi pode ser escalado para atingir especificações superiores com a adição de mais placas Raspberry Pi e periféricos como discos rígidos ou drives de estados sólidos, SSD, externos. Eficiência energética. Do ponto de vista de eficiência energética, um Raspberry Pi tem um consumo de energia de aproximadamente 6,4 watts, quando submetido a alto estresse de processamento. Mesmo em um cluster de 7 placas, o consumo apresenta-se muito abaixo do praticado pelas fontes de alimentação, que normalmente são empregadas em servidores comerciais, que é de 300 watts. Conclusão. Este trabalho propôs o desenvolvimento de um data center bare metal de baixo custo e de alta disponibilidade, utilizando Raspberry Pi focado no contexto, mas não exclusivamente de IoT. Os objetivos definidos foram atingidos e validados. A solução apresentada mostrou-se economicamente viável e tecnicamente confiável para as condições propostas. Este foi o trabalho de conclusão de curso da Turma 2, Grupo 6, do Polo de Campinas, da Univesp, do curso de Engenharia da Computação. Muito obrigado.